Queridos, domingo passado nós recebemos do Senhor uma palavra, e foi uma palavra que teve uma repercussão muito grande, que ela falava exatamente sobre a bênção, a colheita que há quando nós temos a nossa alma próspera. Falava essa palavra que nós somos um inteiro, somos espírito, alma e corpo. Lembramos que muitas vezes as nossas enfermidades, elas têm origem na alma, elas têm origem psicossomática. Quando passamos muito tempo em depressão, em tristeza, nós sofremos tudo isso. Aprendemos, de uma maneira geral, que a única maneira é voltarmos a depender de Deus, voltarmos a descansar nele. Utilizamos o termo hebraico Shabbat, para poder descansar no Senhor, voltar a depender dele. É aí que começa todo o processo de saúde. Diga assim, todo o processo de saúde consiste em voltar para os braços de Deus. É Ele que tem saúde. Ele diz, eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Toda saúde provém de Deus, passa por Deus e volta para Deus. O resto é paliativo. É fazer com que a gente fique bom numa área da vida. Às vezes faz a gente ficar com os nossos corpos saudáveis, mas com a nossa alma enferma e ferida. Para entender isso e para completar mais e mais esse processo de saúde, uma pessoa não é 100% saudável se ela não consegue ver. Não é que não se possa viver sem ver. Se pode. Mas não podemos considerar que essa pessoa não tenha uma deficiência. Do mesmo jeito com relação à audição e outras coisas. Você está aqui hoje e você pode me ver. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Né? Às vezes tem certas coisas que a gente ouve e a gente esquece de agradecer ao Senhor, né? E eu me lembro de uma professora que eu tinha de escola bíblica dominical, que ela toda a vida agradecia pelo ar que ela respirava. Ela dizia, obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. E eu dizia assim, eu acho que ela não tem o que orar, e ela fica orando essas coisas, né? Mas, a verdade, ela estava, naquele tempo, o ar era tão puro, a gente morava no Nordeste do Brasil, era árvore para todo lado de João Pessoa. Eu disse, o que é que ela está querendo? Era ventania de praia, mas o que ela estava dizendo é, tudo isso só é possível porque Deus nos dá. Nessas minhas idas, às vezes, ao hospital, eu tive o impacto de ver alguém numa cama com falta de ar, com balões de oxigênio e sem ter condições de conseguir respirar. Então, às vezes, a gente esquece de louvar o Senhor por coisas diárias que a gente consegue ver. Essa semana eu tive a oportunidade, com alguns irmãos, de ir à FAU, a faculdade, e escutar o juiz Sérgio Moro trazer uma palestra sobre corrupção. O que é que está sendo feito no Brasil sobre corrupção. No final, até ele pediu para bater um selfie comigo. Está correndo aí pelas redes sociais. Fazer o quê, né? Mas eu quero chamar a atenção que ele dizia que tem falado muito com o pessoal da Itália, daquela operação Mãos Limpas, e ele tem aprendido com eles o que fazer e o que não fazer. Era a primeira coisa que ele se alegrava, e a segunda coisa que ele se alegrava é que ele olhava para eles e via que eles eram mais velhos. Então, isso o animava, quer dizer que eles ainda não morreram, né? Ou seja, ele, como o juiz, está dizendo o seguinte, eu corro um risco de, fazendo o que eu estou fazendo, morrer jovem, não é verdade? Então, de certa maneira, ele estava dizendo, eu agradeço a Deus que ainda estou vivo. Então, o que eu quero dizer é que há muitas coisas para a gente agradecer, e às vezes a gente esquece. Amém? Mas a visão que eu quero falar hoje, não é apenas essa visão maravilhosa que nós temos, que são nossos olhos. É muito bom ver, gente. É bom demais. A gente só saberia o que era não poder ver e entender isso se você passasse 24 horas sem ver. Aí você veria como é bom ver. Amém? Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que existe um mundo que você não vai conseguir ver com estes olhos. E se nós queremos falar sobre saúde emocional, espiritual, não podemos ter saúde completa se nós não pudermos entender e ter poder sobre este mundo. Porque este mundo, que é um mundo espiritual, ele interfere no mundo
material. Quando a gente entende isso, nós recebemos de Deus proteção, vida, saúde, paz. Por isso o título da mensagem é Semeando Visão Espiritual, Colhendo Proteção. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8, é o texto base que nós vamos tratar a palavra, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, ele respondeu: não temas. Diga quem está do seu lado, diga: não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga isso. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tomem a seu senhor. Ofereceram-os o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Por favor, coloque sua mão sobre essa porção que está no boletim, essa é uma porção da palavra, e ore comigo. Diga: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que entra no âmago e separa espírito da alma. Então eu te peço que essa palavra penetre profundamente em mim, me dando visão espiritual, se transformando em vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Recebendo visão espiritual. Quem quer receber, diga amém. Amém. Primeiro ponto importante, nós precisamos entender que existem poderes espirituais não percebidos. Nem tudo o que você vê é só o que você vê. Há coisas por trás. A palavra de Deus diz que existe um mundo espiritual. 2/3 dos habitantes desse mundo espiritual estão com Deus.
1/3 se rebelou contra Deus. Numericamente, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Do lado do Senhor existe hierarquia. Eles são querubins, arcanjos, anjos, serafins. Do lado do adversário também tem. São principados, potestades, dominadores das regiões celestiais e deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6 nos alerta que a nossa luta não é contra nosso irmão. A nossa luta não é contra nosso cônjuge. A nossa luta não é contra nosso chefe. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta são contra esses seres espirituais da maldade. Mas, ao mesmo tempo que tem isso, também tem o Senhor operando. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos de Deus são espíritos ministradores ao nosso serviço. Deus envia seus anjos. O Salmo 91 diz: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces. Então, existe um mundo espiritual acontecendo que a gente não consegue ver. Você não sabe quantos livramentos você recebeu esta semana. Você não tem ideia. Quantas coisas poderiam ter acontecido, mas o Senhor enviou os seus mensageiros para proteger você, proteger sua casa, proteger sua família. Quando nós estamos estudando isso aqui, nós temos que entender que aqui era uma coisa material acontecendo. Era um rei, o rei da Síria, que estava atacando o outro rei, o rei de Israel. Era briga como sempre tem, por poder, por posição, por dinheiro, como essas que tem hoje. Temos muitas partes no planeta que a gente fica triste, lógico, por causa da destruição, por causa de ver crianças sofrendo, civis sofrendo, isso machuca nosso coração. Mas se você for estudar um pouco o que está por trás daquilo, é briga por poderio socioeconômico financeiro. No tempo atual é briga por petróleo, coisas desse tipo. Agora, há pouco tempo, falamos dos protestos da Nicarágua, também mencionamos a questão do Brasil. Sempre é um grupo que está insatisfeito com o que está acontecendo, que se levanta para protestar e vice-versa, e aí existe guerra. Isso é material. Quando você discute com seu esposo, quando você discute com a sua esposa, que fica aquele ambiente ruim dentro de casa, isso é palpável, isso é sensível, isso é material. Quando os filhos desonram os pais, o sentimento, o reflexo dessa desonra é material. Você pode sentir, é palpável. Mas é preciso que a gente entenda que há algo por trás disso. Se nós não entendermos isso, nós teremos muita dificuldade de ter vitória, muita dificuldade de ter uma vida embaixo de proteção de Deus, teremos muita dificuldade de ter saúde emocional, porque nós estaremos sempre tendo inimigos com nomes de homens. Pessoas que são grandes amigos, com o tempo, podem se tornar grandes inimigos. Famílias que se visitavam, que abençoavam uma a outra, em um certo momento acontece um conflito de interesses. Às vezes é com os filhos, às vezes com a questão financeira. E aí você vê aquela pessoa que era tão bacana, tão joia, tão maravilhosa, na boca daquele irmão, essa pessoa passa a ter tantos defeitos. Aquela pessoa que antes nos abençoava, agora nós negamos que essa pessoa nos abençoe. A gente fala, não, dela não sai bênção, dela sai maldição. E por quê? É porque nós não estamos vendo o mundo espiritual. Tem um videozinho que anda por aí, que é o nosso irmão Lázaro, aquele que canta, que gravou, que chama-se O Vendedor de Armas. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver esse filme. E esse filme mostra o quê? Mostra que haviam dois homens que guerreavam e um dia eles resolveram fazer paz. Então se aproximaram, os exércitos ficaram parados, eles se cercaram um do outro e disseram: vamos acabar com essa guerra? Vamos acabar. E se abraçaram. E o vendedor que vendia armas para um lado e que vendia armas para o outro, ou seja, ganhava dinheiro dos dois lados, ficou preocupado.
Ele disse, dessa maneira eu vou perder o meu mercado, o meu negócio. E então, prontamente, ele atirou em um dos reis. E quando ele atirou em um dos reis, foi suficiente para o outro exército atacar, e aí a guerra voltou. Você tem que estar atento que existe um vendedor de armas. Existe alguém querendo produzir confusão no seu lar, querendo produzir confusão na sua vida. Ele vem travestido das mais diversas formas. Às vezes é um diagnóstico médico que tira a sua paz. Porque o que o vendedor de armas quer é tirar a nossa paz. É fazer você brigar com o seu irmão. É fazer você não querer mais ficar na igreja. É fazer você não querer andar com Jesus. É fazer você não querer mais ler a palavra. O que ele quer é afastar você da vida, para que ele, que é a morte, possa reinar em morte na vida das pessoas que estarão mortas nos seus delitos e pecados. Quando acontece essa situação do rei da Síria atacar o rei de Israel, a gente leu no versículo 12 que diz, respondeu um dos seus servos, porque o que é que estava acontecendo? Tudo o que o rei da Síria combinava, Deus revelava a Eliseu, tudo. Então, o rei achou, o rei da Síria, que havia alguém do seu exército que estava traindo, estava contando ao rei de Israel as coisas. E foi quando eles disseram, respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O que é que ele estava dizendo? O rei estava olhando apenas materialmente. Ele estava dizendo assim, se tudo que eu planejo o outro lado sabe, é porque tem alguém aqui que está o quê? Levando essa notícia, está traindo. Um dos servos dele disse, não é isso que está acontecendo. Quem está indo lá falar com o profeta Eliseu não é um homem, mas é um mensageiro de Deus. É um ser espiritual. Agora veja o que é que o rei da Síria resolve. Vamos prendê-lo. Isso é uma decisão material que ele queria resolver um problema espiritual. Então, muitas vezes nós temos conflitos, temos problemas e nós temos ideias humanas, materiais. É aqueles cônjuges que estão lá, a mulher falando, o marido olha para ela e fala assim, como seria bom ela ficar sem falar, muda por 2 dias, meu Deus. É uma solução humana, material, não é? E vice-versa, para não ficar falando tanto aqui de casais, né? Então, o que eu quero lhe falar de maneira prática é que se você hoje está passando algum momento de relacionamento, se tem alguém que era uma pessoa importante para você e hoje não é mais, observe a possibilidade de estar havendo uma ingerência maligna para produzir discórdia, aonde você tem direito a ter paz. É importante entender isso. Então, para isso é preciso trocar as armas, trocar as nossas estratégias. Estratégia de mal por mal, dente por dente, olho por olho, só traz guerra. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 3, 4 e 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo assim, nós somos seres humanos, nós temos carne. Sim ou não? Então, quando a gente anda, quando a gente caminha no mundo material. Sim ou não? Mas ele está dizendo algo muito importante. Ele está dizendo assim, embora isto seja verdade, nós que somos do Senhor, não lutamos, não militamos, não atuamos nessa vibe aí, segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, elas não são o quê? Carnais. Porque se forem carnais, só vai produzir o fruto, a obra da carne, está lá em Gálatas 5. Gritaria, dissensão, discórdia, ciúme, traição, coisas semelhantes a estas.
Se você tem um conflito e você resolve com armas humanas, o que você vai ter? Nós estamos falando de colheita, colheita. Então, na hora que eu resolvo escolher o tipo de arma que eu vou utilizar para resolver um problema, eu estou escolhendo uma semente e isso vai produzir uma colheita. Eu estou tomando uma decisão que vai trazer um resultado. E o que ele está dizendo é o seguinte: nós, de verdade, vivemos num mundo material, nós, de verdade, andamos na carne, não no sentido de pecado, mas porque estamos nesse mundo, porque precisamos de coisas materiais, mas nós não militamos na carne. Quando nós vamos para a luta, quando nós vamos atuar, nós temos que lembrar que as armas dessa luta, a nossa estratégia não pode ser carnal, e sim poderosas em Deus. Para que servem essas armas? Olha o que diz aqui: para destruir fortalezas. As armas carnais não querem destruir fortalezas, eles querem destruir o outro. Eles querem ter uma discussão onde ele possa, nessa discussão, fazer os argumentos do outro virar pó e dizer assim: eu tenho razão e você não tem. Mas o que ele está dizendo aqui é que essas armas poderosas destroem fortalezas. O que significa fortaleza? São muros de separação. A Bíblia diz que o coração de um irmão ferido é mais fechado do que uma cidade murada. Se você feriu alguém, ou se essa pessoa se feriu com você sem você saber, sem você não tinha intenção, mas feriu, ele está dizendo que é possível que tenha sido construído entre vocês uma fortaleza. E não é na base do martelo, do machado, que você vai conseguir derrubar essa muralha. Se você fizer isso, você só vai aumentar essa muralha. Ele está dizendo que existe uma arma poderosa que destrói essa muralha. Armas espirituais. Quando eu utilizo essa arma espiritual, eu destruo fortaleza. Se é um caso como esse que eu estou dizendo, a arma espiritual é: me perdoe. Eu errei com você. Minha esposa me lembrava hoje de uma certa situação com uma pessoa que eu amo muito, passou um tempo distante de mim, foi feita uma muralha entre nós dois. O ladrão de armas entrou no meio e foi feita uma muralha entre a gente. E algumas poucas vezes que a gente falava, sempre a gente estava utilizando armas carnais. Quem tem razão? Quem feriu quem mais? Quem é que devia ser mais grato a quem? Até que um dia eu liguei, a pessoa não atendeu e eu deixei um recado. Eu disse assim: eu estou te ligando não como pastor, não como isso, não como aquilo. Eu estou te ligando para dizer que eu estou com muita saudade do meu amigo. Eu sinto falta do meu amigo. Não deu, talvez, 1 ou 2 minutos, essa pessoa me ligou de volta. E conversamos por 1 hora, um chorando de um lado e o outro chorando do outro, porque armas espirituais entraram para quebrar fortaleza. Fortaleza. E diz mais: anulando nós sofismas. O que é que são sofismas? São argumentos. Quando a gente entra nessa história de criar uma fortaleza contra um irmão, imediatamente nós vamos ter prontinho do lado todos os argumentos por que motivo a gente está usando aquela muralha. A gente vai dizer: se eu baixar essa muralha, essa pessoa vai me bater. E quem gosta de apanhar é quem é masoquista. Eu não sou masoquista, eu não gosto de ficar levando bordoada. Então, essa pessoa vai ter argumentos, essa pessoa vai ter sofismas. E ele está dizendo que existem armas espirituais que destroem sofismas. Conversava ontem com um casal muito amado, muito amado, muito amado, e a gente lembrava de uma certa situação em que um sofisma foi criado e que sabe como é que foi resolvido? Foi quando Deus revelou assim: não falem, não falem, somente leiam a Bíblia. E aquela noite a reunião saiu de conversa, de um tentando convencer o outro, e se passou a ler o que é que a Bíblia diz sobre aquilo. E a palavra de Deus destruiu
Todos os sofismas, seja de um lado ou seja do outro. Porque a palavra de Deus entra trazendo a verdade, e não a minha verdade. Diga assim, as minhas armas não podem ser carnais. Elas precisam ser espirituais. Amém, queridos? E diz mais, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas tem gente que tem arrogância, narizinho em pé, já viu assim? Né? É a turma do narizinho, né? Aquele pessoal, né? E parece que todos tiveram o mesmo cirurgião plástico, o nariz é tudo igual, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí você fica com raiva daquela pessoa, porque gente assim com o nariz em pé, a gente fica chateado. Mas ele está dizendo que não tem arma carnal que resolva esse problema de altivez, esse problema de arrogância. Mas existem armas espirituais que derrubam toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Se alguém é arrogante contra mim, não tem problema algum. Porque quem é contra mim hoje, amanhã, por qualquer motivo, pode ser a meu favor, pode ser favorável a mim e vice-versa. Eu vivi bastante para ver pessoas que me transformaram num ícone na vida deles e depois me transformaram num cara horroroso, capaz de produzir muito mal. Você diz, e como é que é isso, pastor? Isso tem a ver com essas coisas quando a gente dá ouvido a quem? Ao inimigo. Você diz, entendi, quando a pessoa estava lhe elogiando, ela estava dando ouvido a Deus. Quando ela lhe criticou, ela estava dando ouvido ao inimigo. Não, queridos, possivelmente nas duas situações ela estava dando ouvido ao inimigo, porque Deus não quer que você idolatre homens, e Deus também não quer que você destrua homens. Deus quer que você viva com seus irmãos, que você dê honra a quem tem honra, e isso é algo saudável. Isso não é algo que você começa a ser fã de um ídolo e no outro dia você, por ser fã, quer matar o seu ídolo, como lá o cara lá que matou John Lennon, ou outros artistas por aí. Então, nós temos que ir entendendo essas coisas. Você está me acompanhando, sim ou não? E olha o que é que ele diz, que essas armas espirituais têm uma colheita. Ela leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, se você vai usar armas espirituais, você já sabe o resultado. Qual é o resultado? Ele vai levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, se você diz assim, eu vou usar armas espirituais para que no final eu leve o pensamento dessa pessoa cativo a me obedecer, não vai funcionar. Porque isso não é espiritual. Isso é o quê? Carnal. É quando essa pessoa que está altiva tem o seu pensamento controlado pelo Espírito Santo e é levado cativo, é levado em obediência a se submeter ao pensamento de Cristo, e isso acontece com os dois lados, aí vai ter paz, porque não vai ser um que vai reinar. Quem vai reinar? É Jesus. Então é muito importante para começar essa palavra, para a gente andar nos outros pontos, entender que existe um mundo espiritual, muitas vezes não percebido. É importante que você entenda isso. Quando alguém se levanta contra você, gritando, dizendo um monte de coisas que às vezes não tem nenhum sentido, olhe para essa pessoa, mas olhe também para quem está por trás dela. E seja capaz de dizer, não é ela. Não é essa pessoa. Eu sei que o inimigo está usando. Mas não diga isso de maneira pejorativa. Não diga assim, já vem aquele endiabrado de novo, aquele endemoniado aqui. Bem que o pastor disse que tem esse mundo espiritual. Isso aí vive cheio de demônio. Porque a gente olha logo do sapirico para lá, né? A gente pensa essas coisas às vezes. Isso é carnal. Isso é carnal. O espiritual é você amar aquele irmão e rejeitar o que ele está falando, mas debitar na conta desses seres espirituais da maldade. É preciso que entendamos isso. Quando a gente olha e a gente diz, não são eles, ou não é ele, nós somos capazes de dizer o que Jesus disse na cruz, Jesus sofrendo. Jesus sofrendo. Ele disse, Pai, não são eles. Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Aquele que está por trás fazendo toda essa confusão para me matar, para me destruir, eu morrendo cheio de pecado para ir para o inferno, deixa ele comigo, ele não sabe o que aguarda ele daqui a pouquinho. Quando eu descer até o Hades e eu pisar a cabeça dele e eu despojar todos os principados e os expô-los publicamente no meu desfile de vitória. Quando Jesus disse, perdoa-os, ele estava dizendo, não toca nesses aqui, porque esses não são culpados. Agora, aqueles outros lá do mundo espiritual, a gente vai descer a ripa. Você está entendendo ou não? Quando você tiver raiva, querido, tenha raiva do diabo, não tenha raiva da pessoa que está sendo usada pelo diabo. Nós temos que saber definir, mudar, ter essa definição, ter essa diferença para a gente poder entender. Segunda coisa importante. Número 2. O que é que acontece quando só vemos os problemas deste mundo? No versículo 15, conta a história de Geazi. Geazi era o discípulo de Eliseu. Quando ele se levantou e ele viu aquela confusão, aqueles cavalos todos ao redor. Diz assim, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Então, o que é que acontece quando nós só vemos os problemas deste mundo? Diga assim, ai, o que é que eu vou fazer? É isso que acontece. O salmista, no Salmo 121, começou a se ver rodeado de problemas. Era como se tivesse uma cordilheira de montanhas de problemas ao redor dele. Versículo 1 de Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, quem é que pode me socorrer? De onde virá o meu socorro? Às vezes, querido, nós nos vemos cercados de problemas por todo lado e o nosso coração é inundado de dúvida, tipo, o que faremos? De onde virá o socorro? Quando o rei Josafá se encontrava também nessa situação, cercado de inimigo por todo lado, houve também esse momento de estagnação no seu coração. Porque é quando a gente só consegue ver os problemas. É aquela carta horrorosa que chegou na sua casa, é aquele e-mail, chegou lhe acusando, dizendo coisas, negando a tua petição que você esperava, tirando a tua esperança. É nesse momento, queridos, que a gente se sente como Josafá se sentiu, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, depois que ele diz assim, é tão grande a multidão, a gente não sabe o que fazer, mas veja bem o que é que acontece. Ele diz assim, ele começa a pedir a Deus olhos espirituais. Olha o que ele fala, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. O rei Josafá, a gente já conhece a história dele, se você conhece, ele vai ganhar no final. Ele vai ser vitorioso, sim ou não? Mas nesse momento aqui ele estava apavorado. Ele estava dizendo assim, o que é que eu vou fazer? Então eu queria perguntar a você que me escuta, tem alguma coisa na sua vida que você está dizendo assim, o que é que eu vou fazer para resolver isso? Tem alguma situação que você está dizendo assim, meu Deus, o que é que eu faço? Eu já fiz de tudo. Tem alguma situação que você está hoje passando que lhe mete sentimentos negativos, de medo, de ansiedade, e você está nesse lugar? Só tem uma maneira, é você abrir os seus olhos e começar a ver o mundo espiritual. E como é que eu faço isso, pastor? Existe uma oração que abre os olhos espirituais. Existe uma oração que abre a visão espiritual. Quando Paulo se encontrou com Jesus, Deus permitiu que acontecesse no mundo material o que já acontecia no mundo espiritual. Paulo espiritualmente era cego. Paulo espiritualmente era cego. Paulo, pensando em proteger a igreja de Deus, ele perseguia a igreja de Cristo. Quem fazia Paulo fazer isso era a cegueira espiritual. E então Paulo era utilizado por esse mundo espiritual da maldade, pensando que estava fazendo o bem. Quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, a Bíblia diz que Deus faz com que aconteça na vida material o que já vinha acontecendo na vida espiritual. Ele fica cego. Ele é levado para um lugar.
E Deus chama um homem que era de Deus, chamado Ananias, e disse: você vai lá orar por Paulo. E ele entra dizendo assim: amado irmão Paulo, ou seja, já considerou Paulo o quê? Irmão, convertido, gente boa, né? Como é que Ananias pode fazer isso? Diga assim: visão espiritual. Porque até aquele momento Paulo não tinha nada de irmão. Entenda, Paulo era perigoso. Nem Paulo ele se chamava Saulo. Ele tinha carta branca de Roma para entrar nas casas, arrancar pessoas, levar para a prisão. O Estevão, o homem de Deus, foi assassinado a pedradas. E quem meio que conduziu aquilo foi Saulo. A Bíblia diz que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Ele ficou lá assistindo com as vestes de Estevão nos pés dele, e Estevão com os olhos abertos, vendo o mundo espiritual, ele dizia: eis que eu vejo Jesus, o Filho do Homem, assentado à destra de Deus. E aí Estevão diz: pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Parece que você fala assim: pastor, como é que eu vou saber se eu já estou vendo o mundo espiritual? Parece que tem uma frase que dá uma dica a você, uma luz espia. É quando você for capaz de dizer assim: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando seu marido começar naqueles dias que ele deixa completamente de orelha e cabelo em pé, se você olhar para ele e ao invés de você dizer assim: Jesus, faz justiça na vida desse varão, Jesus, desce lá, em vez disso você disser assim: pai, faça nada não, perdoe porque ele não sabe o que faz. Mulher, tu está começando a receber visão espiritual. A mesma coisa, marido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você às vezes vai ter problemas com a sua esposa e você vai dizer coisas com ela. Não fala isso. Quando ela gritar com você, quando ela disser coisas que ela não deveria fazer, mas ela está fazendo, você diz: pai, perdoe-lhe porque ela não sabe o que faz. São seus irmãos da igreja, são as pessoas que trabalham com você. Isso é uma dica de quem tem um mundo espiritual. Paulo não tinha. Ananias entra na vida de Paulo e ele faz uma oração que ele impõe as mãos. Diga: impõe as mãos. E as escamas caem dos olhos de Paulo. O que é que significa essa oração que impõe as mãos? É uma oração que entra dizendo assim: eu vou mover os teus olhos para o único lugar que produz visão espiritual. Eu vou direcionar teus olhos para o único lugar que produz visão espiritual. Olha o que diz 2 Crônicas 20:12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, rei Josafá, que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Imposição de mãos na cabeça, agora nos olhos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui começa. Ele está dizendo assim: eu tenho um monte de inimigos, eu tenho um monte de problemas, eu estou rodeado, uma montanha, uma cordilheira de problemas, e eu estava com os meus olhos postos nos problemas. Isso só me trouxe cegueira espiritual. Mudou. Eu vou tirar os meus olhos dos problemas e eu vou fixar os meus olhos em ti. Josafá está dizendo: a luta é grande, está vindo exército por todos os lados, é uma grande multidão, numericamente perdemos, não tem nem para começo, nós não temos exército para entrar nisso. E tem mais, Senhor, o Senhor sabe que isso é injusto, porque no passado a gente podia ter resolvido isso e o Senhor nos levou até misericórdia deles, e agora é essa paga que eles nos dão. Isso tudo está em 2 Crônicas, capítulo 20, você pode depois em casa dar uma pesquisada, faz isso, é importante. Quando eu dou a você esse boletim, é para você levar para casa e você ler mais, você pesquisar, você verificar. Amém, queridos? É importante quando a gente escuta uma mensagem de alguém, a gente depois dá uma analisada. É muito comum, eu às vezes escuto a pessoa falando: pastor, eu fui em igreja tal, e o pastor estava falando nada demais, estava falando sobre a Bíblia. Por que estava falando sobre a Bíblia? Porque leu uns 3 versículos? Isso não quer dizer que a pessoa está falando sobre a Bíblia, não. Teve uma vez que o diabo resolveu pregar para Jesus, e ele estava citando o Salmo 91. E é por isso que o diabo está falando da Bíblia? Não, ele está pegando trechos soltos, aleatórios, para poder
produzir engano. Então, é preciso que você, a igreja, se acostume a escutar, inclusive o pastor Joaquim Júnior, e você verificar em casa, na palavra, se de fato é assim mesmo. Há um povo na Bíblia chamado os bereanos, que viviam numa cidade chamada Berea, que Paulo disse que eles eram mais nobres, porque eles escutavam, mas eles também conferiam nas Escrituras para ver se de fato era assim. Amém, queridos? Então, quando nós estamos estudando aqui, estamos lendo aqui, o que é que está acontecendo? A palavra de Deus está nos levando a entender isso. Toda vez que eu olho para os problemas, eu perco a visão espiritual. Toda vez que eu coloco meus olhos em Jesus, eu recebo visão espiritual. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Olha o que acontece. O meu socorro vem de quem? Do Senhor. E quem é esse Senhor? Ele fez o céu e Ele fez a terra. Diga assim, Deus fez o céu, Deus fez a terra. Não responda para mim, não responda. Deus pode fazer um green card para você. Ele fez o céu e Ele fez a terra. Deus pode fazer o coração do seu cônjuge ser transformado. Ele fez o céu e a terra. Ele pode fazer o seu corpo começar a trabalhar a seu favor e essa doença regredir e você ser curado? Ele fez o céu e a terra. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estava olhando para os montes, mas agora eu tirei os meus olhos dos montes. Eu estou colocando os meus olhos no Senhor. E que Senhor é esse, igreja? Quem é teu Deus? Precisa saber. O meu Deus é aquele que fez os céus e a terra. E por causa disso, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Como é que eu recebo visão espiritual, pastor? É essa oração. Essa oração que eu aceito a imposição de mãos da igreja, que eu aceito ser submisso, que eu aceito retirar os meus olhos dos problemas e eu começo a colocar os meus olhos em Deus. É essa oração que quando eu coloco os meus olhos em Deus, mesmo que os problemas ainda estejam ao meu redor, mas os meus olhos não estão mais nos meus problemas, os meus olhos estão em Deus. Eu começo a abrir a boca e muda meu discurso. O meu discurso antes era, ai, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer diante desse grande problema? O que é que eu vou fazer diante dessa grande multidão? Muda. A oração muda. Eu começo a dizer, os meus olhos estão postos em ti, Senhor, e eu sei quem você é. Tu és o grande El Shaddai. Tu és aqueles que criaste os céus, a terra e tudo que nele há. Tu és o meu Deus que outrora salvaste os nossos pais na fé. Tu és aquele que fizeste maravilhas e o Senhor continua a fazer. Querido, eu estou dizendo em nome de Jesus que os seus olhos espirituais vão abrir. Você vai começar a ver o que Deus vê. Olha o que é que acontece, querido. Segundo o Reis 6,17, orou Eliseu. Diga, orou. Por que não é arma espiritual? Antes de ter essa arma espiritual, era orar ou era falar? Era falar. Eu preciso falar com fulano. Eu preciso dizer umas verdades a ele. Eu preciso dizer tudo o que eu estou sentindo. Você tem que escutar o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo, é legítimo. Então escute. Sendo errado, não sendo errado, é legítimo. Você tem que me escutar até amanhã de manhã. Isso é carnal, gente. É orar, é outra coisa. Então Eliseu podia ter discutido com Geazi, dizer assim, Geazi, eu vou te contar uma coisa, que tipo de discípulo é você, querido? Você está comigo há tanto tempo, cara. O que é que você está vendo, Geazi? Eu estou vendo o exército da Síria. Oh, meu Deus do céu. Você já fez o cura? Já fez o Criados com a Missão? Você e sua esposa, Geazi, já fizeram o MAP, o PEN? Eu não sei mais o que faço com você, não. Você já estudou a apostila número 1, número 2, número 3? Já fez o GI? Está no GEzão com o pastor Júnior? Meu Deus do céu, não sei mais o que é que eu faço com esse menininho.
Sabe quando é que Geazi vai ver com essa conversa? Sabe quando? Nunca. Ah, pastor, eu queria que meus discípulos pudessem ver. Ore. Pague preço. Jejue. Tenha misericórdia, clame. Porque quando você começa a orar por uma pessoa, a primeira coisa que acontece é que você se enche de amor por essa pessoa. Você não vai ter raiva da pessoa porque a pessoa erra, porque a pessoa não sabe. Não, você vai ter misericórdia. Você vai se colocar no lugar dessa pessoa. Você vai poder se colocar à brecha. É diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O que é que Deus fez? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de quê? De fogo em redor de Eliseu. Ou seja, além daquele exército sírio, o que é que ele viu? O exército de Deus, o exército espiritual. Queridos, eu quero dizer a vocês que fora dessa igreja, ao derredor dessa igreja, existe um exército de demônios, esperando você sair por aquela porta para roubar a palavra que Deus está colocando no seu coração hoje. Mas eu quero dizer que num número muito maior, não dá nem para comparar, existe um exército dos céus ao seu redor, com carros de fogo, com cavalos de fogo, com carruagem de fogo, para lhe proteger. Você dizia, então eu estou tranquilo, você escolhe. This is your choice. Você vai escolher. Você vai dizer, eu quero ter visão espiritual e eu vou ver esse exército. Eu não quero ter visão espiritual e eu vou ver aquele outro exército. Quantas pessoas saem daqui, me contam isso depois, dizem, pastor, não está adiantando, porque eu fui na igreja, a gente recebeu aquela palavra, quando eu entrei no carro que eu comecei a andar, não deu na esquina, a gente começou a brigar. Estava vendo o mundo espiritual? Não. Estavam vendo coisas materiais. Colossenses capítulo 3 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. A Bíblia está dizendo assim, se você já ressuscitou com Cristo. Eu estava pregando aqui num do Jezão sobre salvação, sobre graça, sobre andar nas obras. E foi impressionante quando a gente estava lendo a palavra que o Espírito Santo veio e começou a falar conosco o que está na palavra. A palavra diz assim, porque vocês já ressuscitaram juntamente com Cristo. Nós sabemos que cronologicamente nós ainda não ressuscitamos, porque nós sequer morremos. Vai ser preciso a gente morrer primeiro, nós recebermos do Senhor um corpo glorificado, e aí podemos ressuscitar. Sim ou não? Mas a palavra está dizendo que espiritualmente não é assim. A palavra está dizendo que espiritualmente nós já ressuscitamos juntamente com Cristo. Naquele dia que a morte não pôde contê-lo, que ele estava lá no Hades, despojando os principados, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus entrou naquele lugar, e esse poder que ressuscitou Jesus, foi esse poder que abriu os nossos olhos e revelou Cristo a nós. Eu estava morto nos meus próprios delitos e pecados, e o poder da ressurreição me levantou. Você já ressuscitou juntamente com Cristo. Faz pelo menos 2000 anos que você ressuscitou. Você diz, mas Jesus, eu aceitei Jesus faz agora 1 ano, ou 1 semana, ou 10 anos, ou 15 anos. Isso é no Cronos, querido. Mas no Kairos, você já ressuscitou faz 2000 anos. Olha para quem está do seu lado e fala assim, olha para mim, querido. Faz 2000 anos que eu já ressuscitei. Diz, avisa quem está do teu lado. Diga, eu ressuscitei com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Amém, queridos? Aí você diz, você pode olhar para mim e falar assim, pastor, eu entendi, isso é figurado, porque eu não morri ainda. Ora, querido, se você ressuscitou, é porque você morreu. No mesmo capítulo diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo. Diz a quem está do seu lado, diga assim, olha, eu ressuscitei porque eu morri, avisa. Diga, tenha medo não.
Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, mas estávamos muito vivos para pecar. E esse Jesus maravilhoso, que não veio para os sãos, mas veio para os enfermos, veio para aqueles que diziam, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, ele entra nesse grande hospital e transforma gente enferma em gente sã. Transforma a gente que era presa pelo pecado em pessoas que agora são livres do pecado. Livres do pecado. A Bíblia diz, nós amamos o Senhor nos amou, olha que coisa linda, o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Diga assim, o Senhor me amou quando eu era ainda pecador. Ué? Deixou de ser? O Senhor me amou quando nós éramos ainda pecadores. O que é que Deus está falando com isso, queridos? Ele está falando que, apesar de vivermos nessa carne, nós não andamos segundo a carne. Ele está dizendo que agora ainda podemos pecar acidentalmente, mas ouça, o pecado não terá domínio sobre vós. E pelo fato do pecado não ter domínio, você já não é mais considerado nos céus como pecador. Você é alguém passivo de pecar, mas o pecado não terá domínio sobre a sua vida. Como é que eu recebo visão espiritual? Repita assim, retirar os olhos das lutas e olhar firmemente para Jesus. Faz uma oração, diga assim, Senhor, nesse momento, eu estou retirando os meus olhos destas lutas e eu vou ficar olhando todo o tempo, firmemente para Ti, Jesus. Você entendeu o que a palavra de Deus está falando com você, sim ou não? Você tem problemas ainda, possivelmente, você ainda tem problemas, você ainda tem lutas. Tire os olhos dos problemas. Coloque os seus olhos em Jesus. Ele vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver que muito, muito mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Deixa eu fazer uma advertência séria à igreja. Armas humanas cegam. Armas humanas cegam. Eliseu foi discípulo de um profeta muito poderoso, chamado Elias. E quando Elias, orientado pelo Senhor, jogou a sua capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu o que aconteceu e ele disse, dura coisa fizestes. E a primeira coisa que Eliseu fez foi romper com o passado. Ele pegou as suas juntas de boi, o seu arado, e ele queimou aquilo. Para não ter perigo de... Because I don't want to go back to my old life. Eu não quero mais voltar para a minha vida velha. Então, quer ter visão espiritual, sim ou não? Tem algum carro de boi por aí, meu filho? Toca de fogo. Tem alguma coisa aqui, alguma ponte que pode ligar você ao passado ainda? Tem alguma ponte aí que ainda pode ligar você ao passado? Hoje é dia de fazer um sacrifício vivo a Deus. Toca fogo nessa ponte. Você entendeu ou não? É coisa de gente que quer ter visão espiritual. E a partir daí ele não passa a acompanhar Elias, não. Ele passa a perseguir o pobre de Elias. Elias arranjou um discípulo carrapato. O nome dele é Eliseu. Você diz, como é que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia diz. Elias dizia para ele, fica aqui que eu vou a Betel. Ele dizia, vive o Senhor, vive tua alma, que eu não te deixarei. E foram a Betel, Elias e Eliseu. Está lá na palavra. Foram a Jericó. Mesma conversa. Fica aqui, vou nada. Quando o Senhor for, eu vou atrás. Era o discípulo, para onde você for, eu vou atrás. Já ouviu falar? Não. Estou contigo, estou colado e eu estou do teu lado. Por que será, hein? Tem uma hora que depois chega um certo momento que Elias já não aguenta mais e fala assim, o que você quer, cara? Fala!
Ele disse: eu quero uma porção dobrada do que está dentro de você. Elias não pediu ouro, Elias não pediu prata, Elias não disse: o que é que vai acontecer, cara? Você vai embora e eu vou ficar aqui. E eu peguei a minha antiga profissão e eu toquei fogo. Não tem mais junta de boi, não tem mais arado, não tem mais nada. E você agora está indo embora. Qual é a tua? Tu vai me deixar aqui? O que é que eu vou fazer da vida? Tem alguma aposentadoria para discípulo de profeta aí? O que é que tem? Não falou isso não, querido. Ele falou só assim: eu quero ver. Eu quero ter uma porção dobrada do que tem dentro de você. Eu quero ter porção dobrada do que tem dentro de você. Eu quero porção dobrada do que tem dentro de você. E foi nesse momento que Elias disse a ele: eu vou para os céus. E no momento que eu for levado, se você vir, você vai ter. Se você não vir, você não vai ter. A palavra de Deus diz que eles estavam andando juntos, conversando. Elias foi levado. E quando Eliseu olhou, aquele redemoinho levando Elias, ele grita: cavalos e fogo, carros, exércitos de Israel. A Bíblia diz que ele viu um exército de fogo, queridos. Quando ele sai, que ele passa pelo Jordão, ele encontra 50 discípulos de profeta. 50. Eles viram o redemoinho. Eles viram quando o redemoinho levou Elias. Mas eles não viram os carros de fogo. Aí eles disseram a Eliseu: o senhor nos permite que a gente vá procurar Elias nas montanhas? Porque pode ser que o Espírito de Deus tenha levado ele para as montanhas. Ele disse: ele não foi para lá, não. Mas não adianta, você está entendendo? Quando a pessoa está com um negócio desse, ele disse: tá bom, eu deixo. Aí eles passaram dias procurando Elias aonde? Mas não estava mais. Ele foi levado por carruagens de fogo. Eliseu era assim, um cara que via carruagem de fogo em tudo que é canto. Você também vê? Pergunta quem está: você já viu alguma carruagem de fogo? Mas foi a partir desse momento que acontece isso na vida dele. Olha só, Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Porção dobrada. Agora tem um discípulo que está caminhando com Eliseu. O nome dele, Geazi. Queridos, eu fico pensando qual era a expectativa que podia cercar a unção de Geazi. Será possível que estava para ser criada a porção tríplice? Será? Será que Geazi ia ter um ministério profético ainda mais forte? De 21, talvez ele fosse fazer, de 14, ele ia fazer 21, porque um fez 7, o outro fez 14, o outro fez 21. Será que era isso? Você diz: como é que é, pastor? Era ou não era? Não sabemos, porque não aconteceu. E por que foi que não aconteceu? Porque ele não era como Elias, nem como Eliseu, que queria unção. Ele queria coisa material. Deixa eu explicar para você. Quem é de Deus gosta de coisa material. Mas ele entendeu a sequência. Primeiro Deus, depois as coisas materiais. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu modelo, a sua justiça, e não é fixo só nisso, não. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem promessa. Nós que somos de Deus, vivemos, comemos, dormimos, precisamos de casa. E Jesus diz nesse texto: será que o vosso Pai Celestial não sabe que vocês precisam destas coisas? Ora, Ele sabe. O problema não é esse, o problema é o que é que vem antes, o que é que vem primeiro. Qual é a prioridade? E olha só que coisa incrível, queridos. Nessa caminhada de Eliseu com Geazi, porque o discípulo de profeta vai vendo milagre. Ele vai andando e vai vendo milagre, vai andando e vai vendo milagre. Então tem um certo momento que uma senhora, um casal, sempre recebia o Eliseu e o Geazi, quando eles passavam por lá, hospedavam. E o Eliseu fica com vontade de abençoar aquela família. E ele conversa com o discípulo dele, Geazi. Ele diz: Geazi, fico pensando o que é que a gente pode fazer por essa família. E Geazi tem até uma boa ideia. Ele diz: olha, ela não tem criança, ela não tem filhos.
Eu acho que ficaria muito feliz se ela tivesse uma criança. E Eliseu dá uma palavra profética. Ele diz àquela mulher, daqui a 1 ano você vai ter um filho. A mulher até recebe de uma maneira trêmula. Ela fala, não me engane, meu Senhor, porque ela fica preocupada, mas ela recebe aquela palavra. E com muita sabedoria, né? Porque ele está indo embora e ele disse que ela vai ter filho daqui a 1 ano. Porque naquele tempo as crianças nasciam depois de 9 meses. Ele diz assim, deixa eu ir embora, passar 3 meses, para não haver nenhuma maledicência que o profeta Eliseu passou aqui e o menininho nasceu 9 meses depois. Ele ainda disse que foi de Jesus, imagine, né? Então ele disse que era 1 ano. 3 meses depois que ele saiu, aquela senhora engravidou. Então o filho era de quem? Dela e de quem mais? Do marido dela, sem nenhuma dúvida. A criança cresce, fica um adolescente e morre. Morre, o menino morreu. Aquela mulher sai desesperada a falar com Eliseu. E ela conversa. Depois de uma longa história, ela conta a ele o que aconteceu. Olha o que Eliseu faz. Quem era o discípulo de Eliseu? Ele chama Geazi e diz assim, eu vou te dar, você vai começar a fazer junto comigo. Até agora você só me viu fazer. Então agora eu vou te enviar. Vou te enviar, vou estar aqui. Pegou o bordão dele, olha o que diz a palavra em 2 Reis 4. Disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Ele está fazendo o seguinte, você vai, não olhe nem para o lado e nem para outro, para você não perder a visão espiritual. Pega meu bordão, vai lá, e quando você chegar lá, você coloca meu bordão sobre o rosto do menino. Versículo 31, Geazi volta e diz, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, o quê? Não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, não deu certo não. O menino não despertou. Depois você vai estudar na Bíblia, porque você tem que ser um estudioso da Bíblia. Eliseu se levanta, vai lá e a criança ressuscita. O que foi que aconteceu com Geazi? Já tinha sinal que alguma coisa tinha diferente com esse menino. Esse menino pegava o bordão do profeta e o bordão do profeta na mão dele não funcionava. Ele acordava, saía da tenda dele e ele só via exército da Síria. Lá para as tantas, Naamã, um general de outro país, procura Israel, porque uma menininha que era da casa dele disse, lá em Israel tem profeta que cura o Senhor. Depois dele errar o endereço na casa do rei, não sei o quê, finalmente foi para a casa de Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu curou Naamã. É uma história longa, não vou ficar contando aqui. Pesquisa em casa. Aí Naamã ficou grato. Procurou Eliseu e disse, eu trouxe para você presentes, eu trouxe para você aqui mantos com tesouros, com ouro, com talentos, com dinheiro, com uma série de coisas para você. A Bíblia diz que Eliseu olhou para Naamã e disse, eu não quero nada disso, pode ir em paz. Entendeu ou não? Não quis nada. Quem estava do lado dele era o discípulo, que o bordão na mão dele não funciona, era o discípulo que só via problema. Você já teve um discípulo que toda vez que chega perto de você só fala de problema? Você já teve um amigo que toda vez que chega perto de você fala assim, está mal. Né? É o amigo está mal. Chega perto de você e fala, como é que estão as coisas? Mal. Vai de mal a pior. Você fala, mas eu estou vendo uma coisa tremenda, tal. O senhor está enganado. A confusão é grande no arraial. Já viu isso alguma vez, sim ou não? Geazi era o chefe dessa turma. Está tudo ruim o tempo todo. Era. Aí ele escuta e ele diz assim, meu Deus, Eliseu não aprende. Ele faz um milagre desse, o cara fica curado e o cara está satisfeito. Quer dar para ele esse tesouro. A nossa vida ia mudar. A gente, em vez de andar a pé, agora ia andar de quê? Carruagem de último tipo. Em vez de morar nessa casa de profeta, a gente podia passar o resto da vida dele. Não estou nem preocupado comigo, estou preocupado com o profeta. Ele ia viver bem, mas ele não quer.
Sabe o que é que Geazi faz, querido? Você tem ideia do que é que Geazi faz? Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Reis 5:20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe visse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Você nota que esse povo que faz isso ainda bota o nome de Deus no meio? Está anotando ou não? São crentes. Versículo 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer, mas o meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais, para ajudar lá na despesa. Disse Naamã: ser servido. Tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em um saco de 2 vestes festivais, pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. 25 a 27. Então, ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: você vem de onde, Geazi? De onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Você está entendendo? Não sei se você está conseguindo entender. Esse homem é discípulo de um homem de Deus que tudo que o rei da Síria pensa, conversa, dentro do seu quarto escondido, Deus revela a Eliseu. Por que que ele achava que Eliseu não ia saber disso? É porque quando a gente não tem visão espiritual, nós ficamos cegos. Cegos. Se mente descaradamente, mente, mentira. Porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Uau! Complicado, né, queridos? Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O que é que significa isso, queridos? Quando a gente vive uma vida dentro da igreja, perto do povo de Deus, mexendo nas coisas de Deus, lendo a Bíblia, mas cegos, sem visão espiritual, mais cedo ou mais tarde a lepra toma conta. A Bíblia compara a lepra ao pecado. Quando um homem de Deus deixa de ter visão espiritual, começa a ver erro onde não tem, começa acusações onde não tem nenhum sentido, começa a atuar com armas carnais, não vai demorar muito para o pecado encontrar guarida nesta vida. É uma sequência. Você entende o que eu estou dizendo? O contrário, vocês leram comigo hoje aqui, quando aquele exército chega a atacar Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, que tinha orado para o moço abrir os olhos, ele ora para que aquele exército fique cego. A oração serve para abrir os olhos de uns e a oração serve para fechar os olhos de outros. Então, essa oração que produz visão espiritual, abre teus olhos e fecha os olhos dos teus adversários. A Bíblia diz que quando aqueles caras chegaram para conversar lá com Eliseu, eles estavam procurando Eliseu? Sim, mas o que eles queriam mesmo era o quê? Era o rei de Israel, não era isso que eles estavam procurando? Lembre, quando Deus falava com Eliseu, olha, a estratégia do rei da Síria é tal e tal e tal. Eliseu conversava com o rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, porque ali vai estar o rei da Síria fazendo uma armadilha para pegar você. Então, o rei da Síria queria pegar quem? O rei.
Então, quando eles chegam lá, ele fala assim, não é aqui, nem a cidade é aqui, e nem a pessoa que você está procurando está aqui. Bora, me segue. Tudo cego. Aquele exército todinho cego. Sendo conduzidos. Para onde? Para Samaria. Parece que o querido Eliseu endoidou, porque não era para esconder o rei, e ele agora faz o quê? Ele leva, porque a visão espiritual não resolve esconder os problemas. A visão espiritual se levanta para sarar e resolver os conflitos. Ali tinha um problema. O rei da Síria não ia descansar. O rei da Síria não ia descansar. O rei da Síria ia ficar a vida toda atrás do rei de Israel. Atrás do rei de Israel. Esse problema que está perseguindo você, ele não vai descansar. Vai ficar atrás de você. Você pode gritar, sai do meu pé, chulé. E ele se agarra lá e não sai. E você diz, e como é que eu vou fazer, pastor? Você tem que enfrentar. Você tem que olhar frente a frente para ele, você tem que chegar nele, com armas espirituais. Ele pegou aquela turma e levou lá para Samaria, colocou tudo no meio, e agora quem estava ao redor era o rei de Israel e todo o exército de Israel. E eles lá, cego. Está entendendo a situação, sim ou não? Possivelmente já completamente desarmados, devidamente desarmados. Você entendeu ou não? Aí nessa hora Eliseu faz outra oração. Eliseu tinha uma oração que era veja, não veja, veja, não veja. Você entendeu? Aí ele faz uma oração e ele diz, abra os olhos dele, Senhor. Eu fico pensando, o exército da Síria, na hora que os olhos abriram, que eles olharam ao redor, e o exército de Israel todinho ao redor dele. Eu tenho impressão que gente ali teve problema cardíaco, alguém que estava com algum problema de digestão passou mal, alguma coisa aconteceu, porque não é brincadeira um negócio desse, né? Aí veja que coisa interessante que é a visão espiritual para resolver problema. Você quer resolver problema ou não quer resolver problema? Não pode começar espiritual e terminar carnal. O rei de Israel olhou para Eliseu e disse, meu pai. Ele chamava Eliseu papai. Papai, eu posso meter a ripa para cima, eu posso feri-los. O senhor permite que agora a gente resolva estraçar-lhe isso? Ele diz, não, você não vai fazer isso não. Você vai fazer isso com os que você prender com a sua espada. Isso aqui não é essa espada não, isso aqui é a espada espiritual. Olha o que é que ele diz, preste atenção no que é que ele diz. Você vai pegar esse povo, vai sentar. E você vai fazer um banquete para eles. Eu fico pensando na cena, aquele exército sírio sentadinho, desarmado, o exército de Israel todinho ao redor, e vinha lá os soldados de Israel cheios de arma, servindo. Está aqui o pão. Obrigado. Não teve, me contaram, eu não sei, que não teve nenhuma reclamação da comida naquele dia. Diz que acharam uma beleza, comeram que repetiram. Mas eu fico pensando eles ali comendo, queridos, olhando para Eliseu e dizendo assim, nós viemos prender esse homem. Nós viemos maltratar esse homem. Esse homem teve a chance de nos destruir e esse homem está mandando que nos alimente. Você sabe qual foi o resultado? Está na Bíblia. Acabou o problema. A partir daquele dia, nunca mais da parte da Síria, Israel recebeu algum ataque. Você está entendendo, sim ou não? Problemas nós temos, nos perseguem. Tem aqueles que são renitentes. Deus quer livrar você hoje disso. Deus quer te dar a verdadeira vitória. Deus quer te dar proteção, não por um tempo, mas por vida. Você precisa ter visão espiritual. Primeira coisa, coloca teus olhos em Jesus. Tira teus olhos dessas pessoas, dessas coisas. Essas pessoas que estão fazendo mal a você, ou essas situações que estão acontecendo, não são elas. Existe um mundo espiritual. Mas hoje você tem que se levantar diante e dizer assim, Senhor, eu quero receber essa visão espiritual
E eu quero ir até o fim. Eu quero resolver estes conflitos. Eu quero resolver estes problemas. Eu quero ter oportunidade de pegar todo esse problema, levar lá para Samaria, o coração da cidade. Mas o que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar bondade e misericórdia. Não é para vingança. É para perdão, é para restituição, é para permitir que o Espírito Santo de Deus entre, transborde, abunde. Amém, queridos? É dizer para acabou esse negócio lá em casa, a partir de agora, quando abrir os olhos, eu vou estar servindo a mesa. Eu vou estar servindo a mesa. E eu acredito que nunca mais esses problemas baterão à minha porta. Levante, deixa eu orar por você. Vamos ler junto 2 Reis 6:23, por favor. Ofereceu-lhes, vamos ler juntos? Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, expediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala assim: vai ser assim com você. Esses problemas vão ser resolvidos, não vai voltar nunca mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir agora que toda ação contrária, toda pressão agora, toda maquinação do inimigo, nós repreendemos agora. Abre os céus nesse lugar, vidas, Pai, para entregar-se a Ti, Senhor, e abrir o coração. E nós repreendemos toda mentira, todo sofisma, toda ação contrária contra essas mentes, e declaramos hoje salvação e caminho de vida eterna para aqueles que estão presos, Pai, aqueles que estão sendo, Senhor, necessitando de visão. Nós agora abrimos aqui, declaramos que cadeias são quebradas em nome de Jesus. Nós queremos dar a oportunidade para você que nos assiste, para você que está aqui, de hoje, entregar a sua vida a Jesus, de fazer um pacto com esse Deus, que é um Deus de amor, que Ele diz na sua palavra, que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E hoje Ele quer dar essa oportunidade. Esse convite é para que você entregue e abra seu coração para receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E como nós fazemos isso? A palavra nos orienta dizendo assim, que se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. Deus quer ter você por toda a eternidade, junto com Ele. Mas para isso Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar e se entregar naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Mas Deus escolheu a fazer essa salvação através de uma convicção, de uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo, e eu quero dar a oportunidade hoje de fazer essa oração com você, você que nos assiste e você que está aqui. E eu gostaria de pedir à igreja que me apoiasse nessa oração, porque pessoas hoje vão estar fazendo essa oração, entregando as suas vidas a Jesus. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça e repita essa oração de todo o coração, dizendo assim: em nome de Jesus, hoje, diante da tua igreja, diante dos teus anjos, diante de ti, eu agora entrego e recebo a Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve hoje meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E hoje eu me comprometo em te servir. Abre os meus olhos espirituais e eu declaro que eu sou livre. Perdoa os meus pecados. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo. Me recebe como teu filho, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.
Eu quero fazer mais uma oração. E se você está aqui e fez essa oração, entregando a sua vida hoje, eu quero orar por você, para selar esse pacto. Então, onde você está? Levanta uma das suas mãos, eu quero te conhecer. Tem alguém que eu não estou vendo desse lado? Alguém aqui na frente? Tem alguém que recebeu Jesus, que fez essa oração? Em nome de Jesus, glória a Deus. Tem uma mão aí, glória a Jesus por essa mão que se levanta. Em nome de Jesus, eu gostaria de pedir aos irmãos que estão perto desse amado, dessa amada, que ajudasse eles a dar os primeiros passos. Vem aqui, dê esse passo, eu quero orar por você, por favor. Passe aqui, vocês que estão do lado, vocês que estão aí perto, não tenha vergonha, vem aqui à frente. Vem aqui, por favor. Tem alguém aí do lado dessa irmã? Vem aqui, pode vir, pode vir. Vem você também, meu amado. Acompanhe a sua família, vem aqui. Se tem mais alguém, por favor, hoje é o dia. Fique aqui, abra espaço, por favor. Pode vir aqui. Glória a Deus, bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, meu amado. Olha que família linda. Glória a Deus, que coisa linda. A palavra fala que hoje existe uma festa nos céus. Os anjos de Deus estão em festas, porque vocês tomaram e tiveram a coragem de dizer: eu não me envergonho de Jesus. Pessoas estão hoje com você pela internet também fazendo a mesma coisa. E muitos de nós, todos aqui já fizemos isso um dia. Então eu queria pedir que a igreja levantasse as mãos. Senhor Jesus, nós abençoamos agora essas vidas, essa família. Declaramos agora todas as bênçãos de Deus espirituais sobre a vida deles, espirituais, físicas, materiais. Declaramos agora que o nome deles está escrito no livro da vida, onde ninguém mais vai poder apagar. E declaramos que agora, Senhor Jesus, eles pertencem à tua família, que é a tua igreja. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Dá uma olhadinha assim à sua volta, olha para cá, essa é a sua família. Receba o abraço, bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, podem assentar os irmãos.